Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Leonardo, CEO e fundador da Paradox Academy, a escola especializada em Customer Experience e Customer Success do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em centralidade no cliente. Está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers, Letícia, ou mais conhecida como LEC. Antes de começar, peço para você compartilhar sobre sua experiência profissional com nossos ouvintes. Ai, que demais. Obrigado, Léo. Obrigado, Zapata, estar aqui nesse momento de troca. Eu acho incrível essas iniciativas, que é o que a gente mais precisa. Estou contando um pouquinho da minha história. Sou mineira, Belo Horizonte, estou em São Paulo há 7 anos, muito feliz de estar aqui. E vim para fazer minha transição de carreira. Eu sou formado em Educação Física e vim fazer minha transição de carreira exatamente por essa paixão pelos clientes, né? Cada vez mais eu descobri na minha profissão a minha vocação, que é levar o cliente aonde realmente ele nem imagina que pode levar. E aí eu descobri o CS nisso. Já toquei mais de 5 operações como head de CS aqui em São Paulo, em diversos segmentos, varejo, gráfica, contabilidade, de tudo um pouco, né? E hoje estou tocando a minha empresa, né? Então, sou CEO e fundadora da Lex Chaves, consultorias, mentorias, né? Então, estou trabalhando efetivamente transformando empresas com essa estruturação e centralização do cliente em busca de resultado, crescimento, fidelização, além de ter mais um lado do meu trabalho aqui na empresa na formação de profissionais de CS aí no mercado, né? Ajudar e transformar nessa formação de profissionais que a gente sente que é tão carente hoje e precisa de direcionamento aí. E é bastante carente mesmo, né, Leque? Bom, eu vou te chamar de Leque, como você é conhecida, não como Lectícia, né, mas sim como Leque. Queria saber assim, como a sua experiência em consultoria acabou moldando essa sua visão sobre a importância do sucesso do cliente nas organizações? Cara, essa pergunta é extremamente importante, né, Léo? Porque, e Zapata, né? Um dos principais desafios que a gente mais enxerga hoje é realmente o que é colocar o cliente no centro, né? O que é realmente ter esse ponto de contato e esse olhar para que o cliente tenha cada vez mais resultado com o nosso produto, o nosso serviço, né? O grande desafio hoje é conseguir descentralizar o que, na minha percepção, o que é sucesso do cliente e o que é sucesso da empresa. E para identificar, é óbvio que eles vão andar em paralelo, eles se complementam constantemente, mas quando a gente tem essa clareza, fica muito mais tátil você conseguir olhar o macro, o operacional, aonde você tem que fazer os ajustes e aonde tem as grandes oportunidades para potencializar essa virada de chave. E com isso a gente centraliza realmente toda a estrutura das empresas, né? Todo mundo olhando para isso. Então esse, para mim, é o grande desafio principal hoje, é conseguir separar ali o que é o sucesso do cliente, o que é o sucesso da empresa e como é que a gente olha para ele em paralelo e tangibiliza isso para a operação. Porque a gente vê hoje um crescimento absurdo estrategicamente das empresas. Hoje é muito mais fácil você conversar com donos, CEOs e empreendedores hoje de onde eles querem levar a empresa, quais são as metas, os indicadores. O como é o grande desafio hoje. E esse é a grande oportunidade quando a gente define esses dois papéis importantes, Léo. Lec, durante sua experiência profissional, quais foram os principais desafios que você encontrou ao tentar implementar processos que colocassem um cliente no centro das operações? Acho que o principal, Zapata, desafio que eu encontrei, principalmente no início, né, era trazer essa metodologia que vem de fora para dentro do Brasil, com uma mentalidade diferente, uma cultura diferente, e que vinha sendo cada vez mais usada para esse momento dessa mudança do comportamento de consumo. O grande desafio era mostrar isso para estruturas já
extremamente robustas, como produto, venda, financeiro, né, suporte. Como é que você olhava para isso realmente com esse desafio, essa oportunidade? Porque todo mundo ali nas empresas já atuava de forma independente, então todo mundo focado em exercer e executar as tarefas do dia a dia. Pô, a minha área tá indo, fluindo. O grande desafio ali era o quanto o meu trabalho impacta positivo e negativamente a área subsequente e as demais áreas que influenciariam direto no sucesso do cliente ali, na experiência do cliente. Então, olhar para esses pontos de contato, né? A gente fala muito da independência das áreas, né? E quando a gente olha para essa independência, ela acaba tendo papéis solos. E como é que a gente começa a olhar para a interdependência das áreas para mirar nesse sucesso absoluto aí da primazia de entregar para o cliente o que ele realmente espera que a gente entregue. Agora, Alec, existe uma abordagem que sempre ouvi você dizer, né, nas palestras, nos encontros que a gente teve, sobre a necessidade de focar no processo e não apenas no resultado. Você conseguiria explicar um pouco como essa abordagem pode impactar positivamente a experiência do cliente? Eu amo essa frase, é a frase da empresa que a gente usa, que é do Cortella, né? Acho que para viver o sucesso, você tem que suportar o processo. E por que isso é tão importante, Léo? A gente tem que passar pelas etapas para poder chegar no ouro, né? Eu sempre falo isso. Porque quando a gente mira, vamos dar um exemplo prático, né? Todo mundo tem metas e objetivos, comprar casa, comprar carro. Se você só olha para o final, você não consegue nem curtir o processo, nem entender quais foram os desafios, quais foram as evoluções que você teve para poder chegar onde você quer. Como também, a hora que chega, ela não tem aquele sabor maravilhoso, aquela entrega, aquela troca, né? Então, isso são pontos importantes. E por que o processo é tão, na minha visão, ela é fundamental e eu adoro emergir nisso, porque pequenos detalhes, pequenos ajustes dão um resultado muito grande. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que colocar muita coisa, muita tecnologia, às vezes um ajuste, pequenos ajustes nessa fluência fazem a diferença. Além de outro ponto importante, os processos, e aí vai um pouco com a pergunta anterior, os processos de forma isolada também comprometem a entrega do resultado. Então, quando eu consigo fazer as conexões desses processos, entender quais são as gestões de crise, as gestões de risco, o que isso aqui pode dar errado, o sucesso fica muito mais fácil. E eu brinco muito que eu prefiro treinar a jornada do insucesso, acompanhar a jornada do insucesso, para que a jornada do sucesso flua cada vez mais e mais. Porque quando a gente operacionalmente sabe o que vai fazer quando der errado, é muito diferente, né? Hoje a gente vê as operações focadas no que dá certo, mas o que dá errado? Quando dá errado, por que a gente tem que olhar com essa criticidade? Como é que a gente transforma esse problema em grandes oportunidades? Então, o processo é isso, né? Então, curtir o processo, entender os impactos positivos e negativos e preparar o time através dele, porque quando você tem processo, mas não tem treinamento, não tem visão clara, não tem os porquês, funciona, né? E Leque, você vê a intercomunicação entre diferentes áreas de uma empresa como um fator crucial para o sucesso do cliente? Pode compartilhar um exemplo prático? Zapata, essa pergunta é engraçado, né? É uma das perguntas que eu mais tento provocar as pessoas para me fazer, porque é a que mais causa desconforto, porque eu vou falar de problema, eu vou falar de interseções, que eu não posso falar do meu par, da área ali, né? Quem sou eu para falar desse problema? Mas quando a gente senta numa cadeira, e principalmente a cadeira de aprendiz, para eu poder entender o que eu faço e que impacta as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas os processos, as entregas, fica mais fluido. Eu não estou aqui para criticar se o processo deu certo ou deu errado. Eu estou aqui para entender e como eu vou evoluir. Então, isso foi uma das coisas que eu mais provoco. Um exemplo prático nisso, e a gente vê isso muito acontecer, que os nossos ouvintes tenho certeza que vão concordar comigo,
são duas brigas eternas, né? CS vendas ali e CS com o time de produto. E uma das coisas que eu mais aprendi é entender como é que eu poderia potencializar essas duas áreas. Vendas, como é que eu poderia trazer cada vez mais insumos para que eles conseguissem vender cada vez mais e melhor, com mais fluidez, com mais facilidade. Então, uma das estratégias que eu usava e uso muito com o time de venda é ter um CS e um vendedor atuando junto. Isso gera uma conexão, uma entrega muito bacana. Então, a gente consegue potencializar, e ter uma fluidez ali, né? Assim como o time de produto, né? Eu participei de várias reuniões onde o CS chegava, o time de atendimento chegava, falava, o cliente quer um botão azul no canto da tela. O time de produto olhava para mim, tecnologia, e falava, beleza, não, põe na fila aí que entra. Quando a gente se prepara para uma reunião e leva exatamente uma análise profunda que aquele botão pode ser potencializado, pode impactar o maior número de clientes dentro da nossa base e que isso pode ser usado como diferencial, ou que esse cliente que fez essa solicitação é uma conta-chave para o nosso dia a dia, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ter um olhar, sabe, mais humanizado do que eu estava pedindo, do que eu estava querendo, né? Porque aí a gente começa a quebrar essas barreiras, né? Em vez de ficar só apontando, vendeu errado, ou o produto não funciona, eu tentava analisar, trazer embasamento e principalmente mostrar impactos financeiros, quantitativo e qualitativo em cada uma dessas provocações entre as áreas. Então, a gente tem que ter maturidade, né? E é difícil quando a gente fala de problema, e principalmente quando um problema é uma bola dividida, né? Então, você tem que ter muito cuidado para falar isso, mas você tem que falar. Para isso, além de ter essas estratégias, um ponto fundamental para funcionar é ter a habilidade de ter conversas difíceis. É a habilidade de mostrar que, poxa, isso aqui impacta, mas a gente está junto, a gente vai andar, a gente vai transformar. Então, esses pontos foram fundamentais para que as coisas fluíssem. Aqui, falar sobre desburocratização das operações, né, termo complexo de falar, é um tema sensível, mas importante, né, nas empresas, principalmente quando a gente fala de transformação digital, como as empresas estão conseguindo diminuir a fricção, né, na jornada do cliente. Olhando por esse prisma, quais são algumas estratégias que você utiliza para simplificar processos e até melhorar o atendimento ao cliente? Eu acho que a gente tem que vivenciar na pele, sabe, Léo, o que o cliente passa. Eu acho que o grande problema dessa burocratização é que a gente faz um produto que é para a gente e não para o cliente. Alec, mas aqui a gente tem esse olhar. A gente só tem esse olhar quando a gente consegue sentar na cadeira do cliente e entender, né? Vamos pensar assim, quando você vai comprar alguma coisa online, cara, você quer que seja o quê? Rápido. Que você clique, escolha, consiga pagar e chegue rápido na sua casa. Por que que o seu produto, o cliente tem que preencher um monte de coisa, ir para a etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Então, eu acho que esse sentar na cadeira do cliente, cara, a empatia, mas a empatia na sua essência, né? Entregar para ele o que ele espera que você entregue para ele, não para você. Isso, para mim, é fundamental dentro dessa relação, né? Dentro dessa desburocratização. É uma palavra até difícil de falar, né? Não é tão simples assim. Mas eu vivencio isso muito, né? Eu falei, e se questionem, pessoal, vocês que estão no momento de estruturação de processos, né? Ou tô começando agora, Alec, por onde eu faço? Façam as perguntas, façam os porquês. Isso aqui que eu estou fazendo, né? A Luciana Teles fala muito isso, e eu adoro e uso isso para minha vida. Isso aqui, ele vai resolver a vida do cliente, sim ou não? Ele vai entender com facilidade, sim ou não? Se uma dessas perguntas for não, cara, reflita sobre tudo que está acontecendo, porque não é o caminho, né? Então, não é o que a gente acha que é bonito, é o que realmente o cliente quer, né? Ele vai procurar cada vez mais por facilidade. Nós, quando sentamos na cadeira de cliente, a gente quer facilidade, né? 90% do nosso dia, infelizmente, a gente pensa como cliente, não como fornecedor. E quando a gente senta nessa cadeira de fornecedor, a gente tem que olhar para o cliente também, né? Mas olhar para onde a gente quer ir, olhar para o que isso vai impactar, escutar. Eu acho que o grande sinal
dessa descomplicamento que a gente tem que fazer é ouvir o cliente de verdade, é entender que você vai errar, é entender que os erros vão potencializar os seus acertos, é entender que não adianta ter uma jornada desenhada há 4, 5 anos e isso não é revisitada. Não é só ter um indicador por hobby ou por ego. Eu tenho 75 indicadores que não medem, que não mudam um ponteiro, que não vão medir nada, que vão fazer diferença. Então, eu sou a favor disso, ter poucas coisas, mas mais praticidade para a gente conseguir realmente mudar. Quanto mais complexo for e mais difícil for mexer, mais burocratizado você vai ter o atendimento, né? Por exemplo, suporte. Não é o que a gente quer de atendimento e suporte, é como o cliente espera ser atendido. Não, aqui é só assim. Cara, não vai funcionar, porque ou você vai limitar a sua capacidade de conquistar clientes, as camadas totais de clientes, ou você realmente vai ter esse olhar fadado, né? Aquele olhar cru, né? Um outro ponto importante nesse tema é quando a gente olha para um modelo tradicional de negócio e o modelo atual que a gente vê hoje, da nova economia, né? Quando a gente consegue transformar isso cada vez mais, esse olhar para o ecossistema, olhar para o tanto que a gente pode e deve enriquecer esse ecossistema, a gente começa a ter uma visão muito além do alcance, né? Bem Superman aí, mas que te dá possibilidades, né? Aí, quando a gente fica muito fechado no mundo, num produto, num serviço, cara, como é que eu vou escalar, né? Todo mundo me pergunta, como é que eu escalo o meu negócio? Eu falei, olha para o ecossistema, desburocratiza, para de ficar no mundinho e olha para fora e transforma a caixa, né? Todo mundo inovar é muito pensar fora da caixa. Eu acho que você tem que olhar para o ecossistema, mas trabalhar dentro da caixa, potencializando o ecossistema. Falei demais, né? Nossa Senhora! Você, Leque, trouxe à tona a ideia de que o cliente não tem sempre a razão. Vamos explorar um pouco mais esse conceito. Como essa perspectiva pode mudar a forma como as empresas lidam com seus clientes? Nossa Senhora, essa foi a fala que mais viralizou, eu acho, dos meus conteúdos todos, gente. Nas minhas redes sociais apareceram os haters, né? As pessoas que concordam, discordam, e, e eu vou explicar um pouco disso, né? Eu tenho essa frase na minha cabeça: o cliente ele não tem sempre a razão, ele é a razão da gente existir. Ponto número 1. Então, acalmem o coração de vocês, porque eu vivo em função do cliente aqui. Então, o cliente é a razão do meu negócio, é a razão das minhas consultorias, da minha evolução, do meu propósito de vida aqui e de entrega. Mas ele não vai ter sempre a razão, porque ele também erra. O cliente também vai errar, assim como nós vamos errar. Então, a gente tem que ter essas premissas muito claras, né? Quando você tem um processo bem definido, quando você tem uma estrutura, né, organizacional, tem os processos, o cliente é transparente o suficiente com o cliente para mostrar, né, os seus valores, né, o que você realmente vai entregar, qual é a jornada, qual é o caminho dele, cara, ele discordar em algum momento, não cumprir os seus papéis e responsabilidades, ele não vai ter razão. Destratar um funcionário seu, né, ultrapassar a barreira ali do aceitável, ele não vai ter razão, né? Se foi tudo muito claro desde o processo da venda e entrega e ele quer uma coisa que você não pode entregar e não vai entregar porque não é a coluna vertebral ou o seu propósito como empresa, ele não vai ter razão, né? Então a gente precisa ter isso. O que acontece hoje é que o empresário, as empresas, as pessoas que atendem os clientes hoje, por não ter essa base organizada, hoje ele tem medo do cliente. E a gente não pode ter medo do cliente, porque o cliente é a coisa mais importante que a gente tem, né? Então, como a gente fica pisando em ovos, nossa, isso aqui eu não posso falar não, senão ele vai cancelar. Isso aqui eu não posso, não é, sabe? É ter uma estrutura, e não é fácil, tá, pessoal? Eu não estou falando que isso aqui é fácil de fazer, pelo contrário, é extremamente difícil, porque você tem que ter
uma mão firme, linha dura, olhar com um olhar sempre constante, aprender com seus erros, corrigir, se posicionar, né, o tempo todo. Então, eu tenho essa frase comigo. E essa frase, para mim, é uma grande oportunidade para as pessoas que entregam produto, serviço, empresários, todo esse ecossistema de entrega para os nossos clientes tem uma oportunidade gigante de aprender ali. Então, essa frase me deu louros e me deu polêmicas também, mas eu continuo acreditando nela. E, mais uma vez, o cliente é a razão do que a gente faz, do que a gente vive, mas em alguns momentos ele não tem razão, né? Então, a gente precisa ter isso muito palpável. Então, ter uma equipe treinada, ter processos definidos, ter uma visão clara do que é papéis e responsabilidades das empresas e do cliente é o que vai permear para que essa frase aí aconteça de forma suave e leve e o cliente seja a razão aí. Ah, mas Leque, eu tenho um conceito por trás disso. Muitas vezes é importante a gente que já tem um pouco mais de experiência, né, trazer esses questionamentos, né, quebrando esses status quo que todo mundo acredita que é uma linha só, mas espera aí, vocês já pensaram nesse lado? Gera, na verdade, não uma polêmica, mas gera discussão, e isso eu acho bom, isso eu acho muito legal. E é importante, né, Léo? Eu acho que o que eu acho muito importante disso, gente, é que a gente tem que ter coragem de falar de temas difíceis, coragem de mexer em lugares que ninguém quer mexer. Para isso, você tem que ter conhecimento, você tem que ter autoridade, você tem que ter vontade de ir além do que um commodity ali. Eu não gosto do conforto. Todas as operações que eu conduzi, eu falo assim, para mim, cliente é um eletrocardiograma. Então, ele vai ter altos e baixos. O que a gente quer é que ele não seja um infarto, né? Que é aquele trem rabiscado lá e com grandes picos. Mas a gente quer que ele tenha fluidez ali constantemente, né? Porque se ele para, é igual eletrocardiograma, parou, morreu, né? Aí não dá. Então, é dar essa vida constante para a gestão de cliente. Muito bom, né? Que sensacional. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o nosso papo. Olhando as estruturas das empresas do mercado, a gente pode dividir naquelas empresas que são lideradas por donos e famílias e, do outro lado, empresas com estruturas de gestão mais profissionalizadas. Na sua visão, como esses perfis de empresas olham o papel de CS em suas estruturas e principalmente em suas estratégias? E só antes de você entrar nessa pergunta, nessa resposta, só deixar claro, não significa que empresas lideradas por donos de famílias não têm uma gestão profissionalizada, tá? Estou tentando pegar aquelas estruturas que têm algo menos profissionalizado, que geralmente vem daquele empreendedor que começou, né, sabia do negócio, sabia do produto dele, mas muitas vezes não sabia gerir uma empresa, né? E aí, ao longo do tempo, ele começou a se profissionalizar. Então, é mais uma questão dessa diferença. O que você acha? Perfeito, a sua colocação é exatamente isso, né? Hoje eu tenho clientes que são empresas familiares extremamente organizadas e profissionalizadas, assim como eu tenho empresas que não são familiares e que não têm um profissionalismo ainda na sua essência, né? Estão no processo de construção, né? O que eu vejo das dificuldades, Léo, o processo do familiar ele tem que ser muito separado, né? O que é casa, o que é trabalho. E é difícil, tá, gente? Não é fácil. O que é casa, o que é trabalho ali, para mim é o mais complicado do que ser profissionalizado ou não, né? É não misturar as coisas ali. E isso é uma forma de profissionalizar a empresa, as empresas ali. Mas hoje eu vejo que cada vez mais essa preocupação ela é grande, né? E como a gente consegue tangibilizar muito bem ali e o impacto nas empresas é grande, né? E mostrando muito na sua essência de uma evolução e uma preparação. Então, tem empresas familiares que estão fazendo transição de gerações para assumir a empresa. Cara, é maravilhoso você trazer essa essência ali. E eu vejo pessoas com mais dificuldade, às vezes, pessoas mais novas, olha que loucura, em enxergar isso do que as pessoas que estão realmente com essa visão além do alcance, né?
Então, assim, eu falo que é uma imaturidade da visão do que as pessoas querem, né? Eu quero viver isso, mas eu não quero oferecer. É muito mais entender essa diferença e olhar para custo, né? Olham para essa visão de cliente como eu estou paparicando o cliente. Não, eu não quero paparicar o cliente. É isso aqui, pronto, acabou. Então, essas diferenças acontecem muito ainda hoje, mas eu vejo uma abertura muito diferente do que a gente viveu no passado, né? No início da minha carreira, lá na educação física, trazer um exemplo um pouco de academia, a academia era a cara do dono, não era a cara do cliente, né? Então, eram os processos que o dono acreditava e geralmente eram empresas familiares. Quando veio essas grandes redes para entrar no jogo, cara, ou você profissionaliza e arruma a casa do jeito, ou você estava fadada ao fracasso ali, né? Então, o papel do CS foi fundamental para dar essa clareza, porque o cliente se posicionou. Eu acho que a grande virada disso é o posicionamento que o cliente teve ali de, cara, eu não quero qualquer coisa, eu não quero o que você quer me dar, eu quero o que eu quero com você. Você tem ou não tem? É essa clareza aí. E Leque, com a crescente expectativa de que as equipes de sucesso do cliente também impulsionem o crescimento, o chamado growth, quais habilidades você acredita que são essenciais para esses profissionais hoje? Massa. Hoje eu não consigo enxergar, e eu acho que algumas empresas têm dificuldade em enxergar isso. O CS é uma área de receita. CS hoje é receita. Ela anda ali par constante com a área de vendas, né? Então, existem grandes empresas hoje, ou empresas nem tão grandes, mas com essa visão, que tem uma estrutura de growth, olhando para o crescimento ali. Então, o CS que não olha para a receita, que não gera receita, que não retém receita, para mim, não é CS. É uma área que está ali para ser um suporte do cliente ou um bombeiro ativo ali para resolver. Então, hoje é uma realidade. Então, as habilidades hoje que um profissional tem que ter é uma habilidade de venda. E quando eu falo habilidade de um vendedor, não é se tornar aquele vendedor puro. Nem o vendedor hoje é o vendedor de antigamente. Se ele não consegue enxergar hoje que a venda dele não está relacionada somente a bater meta e sim reter o cliente, ele está fadado ao fracasso, porque hoje as empresas olham para isso, né? Por isso, quando eu falei, brinquei lá atrás sobre a estrutura CS e venda junto, é exatamente isso. Porque para mim, o bom vendedor é um vendedor que bate meta, que tem um resultado de alta performance, mas que ele tenha na base clientes que têm uma alta retenção. E esse olhar, às vezes, não é praticado nas empresas. Olha-se cruamente para um batedor de meta. Mas eu quero o cara que bate a meta, que tem alta performance aqui, mas que tem uma retenção de cliente, porque isso facilita a esse profissional do CS ter uma visão de que ele precisa perdurar a venda ali constantemente, gerar oportunidade para o cliente, mostrando e entendendo sobre produtos e serviços, ter uma habilidade de entender sobre negócios e estratégias de negócio, para que o produto seja o meio. Então, muda completamente. Precisa ter capacidade analítica. Para quê? Para conseguir olhar para os números e transformar isso em resultado. Então, tem que ter uma gestão emocional. Para quê? Para conseguir lidar com as habilidades emocionais de problemas e oportunidades do dia a dia do cliente. Então, eu acho que a gestão emocional, a visão de negócio, a, a capacidade de vender, né, de contornar objeções é maravilhoso, mas tem uma que, para mim, se eu pudesse elencar ela como a principal, para mim, é essa, que é a adaptabilidade. Você ser capaz de se adaptar a vários cenários com uma velocidade mais rápida. Parar de ser o chatão da história. Já tentamos isso aqui, não funciona. Ou mudou, vai dar errado. Não, entende o processo. E isso também vem de uma maturidade dos líderes, de como você passa todas as mudanças. Você tem que entregar os comos, responder os porquês, porque aí realmente faz sentido. Moleque,
Como é que você vê a evolução do papel do Customer Success nas empresas nos últimos anos, especialmente em relação à integração com outras áreas, como vendas e marketing, que você chegou a comentar? Uhum. E quais são os principais desafios que essa integração acaba trazendo para toda empresa? A evolução do papel é assim, você entender que você é uma área de receita, número um. Léo, as pessoas não entendem isso ainda. Olham para o CS como uma área de sucesso do cliente, cliente feliz. Número um, eu acho que é importantíssimo. A relação e integração das áreas é um pouco do que eu contei aqui nas perguntas. É o quê? Você ter essa interdisciplinariedade para olhar para o todo. Claro que cada área tem a sua meta de entrega, né, de produtividade, mas enquanto a gente não olhar para o todo e para o resultado da empresa, a gente vai ter essas quebras. Então, o CS, na minha concepção, é a área que vai fazer colocar o laço no presente, olhando para essa integração, para que todo mundo olhe para o resultado e consiga colocar o cliente no centro e entregar o sucesso dele e o sucesso da empresa. Para mim, esse é o grande diferencial. E quais são os desafios? Ego. Ah, minha área é melhor do que a outra. Sem a minha área, nada disso funciona. Então, o ego, para mim, é um ponto que ainda mexe muito com as pessoas. Um outro desafio, conhecimento. As pessoas têm dificuldade em falar que não sabem. Gente, coloquem na cabeça de vocês. Não é, ninguém tem que saber tudo. Vocês têm que saber quem sabe para ajudar a resolver o problema de vocês. Esse para mim é o fundamental. Então não tem problema. Nós, adultos, temos essa dificuldade de sentar na cadeirinha do aprendiz, de falar que não sabe, porque isso mostra uma inferioridade que não existe, né? A gente tem que olhar para o que a gente sabe e o que a gente é muito bom, a gente tem que potencializar. Agora, o que a gente não sabe, a gente tem que ter esse ecossistema que complete as nossas habilidades. Eu não estou falando se eu tenho problema de produtividade, eu não vou olhar para a produtividade, eu vou evoluir. Mas hoje já existem estudos, quando a gente fala em desenvolvimento de profissionais, que você tem cada vez mais que potencializar suas habilidades de força e ter um equilíbrio ali, uma evolução para que não te atrapalhe das suas fraquezas. Então, líderes que estão escutando a gente num one-on-one, num feedback, num PDI, vocês têm que conseguir enxergar essa SWOT de cada um de vocês e potencializar esse profissional no que ele é muito bom. Um dos principais desafios é ter os profissionais nos lugares errados. A gente vê isso muito ainda. Ah, não, você vai fazer tudo aqui, o cara não tem habilidade, né? Então aí ele fica pouco tempo, alto turnover na empresa, porque ele está fazendo um papel que ele não é o melhor dele, mas ele falou que ele tem que ser o generalista em tudo. Não, ele tem que entender o generalismo, mas ele pode ser muito potencializado no que ele é especialista, né? E eu acho que esse olhar crítico é o que vai desenvolver. A gente tem que entender que dados e os processos a gente vai o tempo todo olhar, atualizar e adaptar, mas as pessoas são os que entregam. Então, o desafio é ter essa tríade em equilíbrio e, principalmente, a base das pessoas cada vez mais funcionando na sua plenitude, cada vez mais enxergando propósitos e, pô, é isso que eu quero, é isso que eu vou, é para lá que faz sentido, entregando tangibilidade. Leque, como é que você enxerga o futuro do sucesso do cliente nas empresas? Quais tendências você acredita que vão moldar essa área nos próximos anos? Excelente pergunta, Zapata. O futuro do sucesso do cliente, né, nas empresas é se tornar cada vez mais enraizado lá dentro, né? É não ter uma área de CS, é não ter uma estrutura, é ser CS ali, né? A empresa tem que ser o sucesso do cliente, ela tem que cada vez mais isso tem que ser. Para mim, o sucesso do cliente vai ser exatamente o que é hoje a inteligência artificial. Hoje não é nenhuma vantagem ter uma inteligência artificial, é uma necessidade, é uma realidade. Então, o sucesso do cliente para mim nas empresas é exatamente isso. Você tem que ter, você tem que ser, você tem que executar, né? Então, para mim, não tem como olhar para um crescimento, olhar para uma expansão
sem enxergar isso, né? As tendências que eu enxergo muito é essa descentralização, principalmente olhando para o ecossistema do nosso cliente. Pô, Leque, mas eu tenho um produto XYZ, um serviço, mas o quanto eu consigo conectar com esse ecossistema, gerando oportunidades para o meu cliente e para a empresa. Essa é a nova visão de negócio. A gente tem que olhar para fora. Poxa, eu trabalho com consultoria hoje, né? Mas eu não posso fazer uma consultoria que não me dê uma possibilidade de crescimento em escala. Eu tenho que olhar para o ecossistema. Como é que eu olho para isso grande? Então, cada um de vocês olha para o ecossistema de vocês. Então, eu olho para o profissional, eu olho para a empresa, eu olho para a conexão que esse sucesso do cliente pode gerar com outros donos, né, dos meus clientes. Eu olho para produto, eu olho para serviço. Então, esse olhar é importante. Não é que você vai fazer tudo ao mesmo tempo, mas você tem que entender. Porque quando você entende esse ecossistema, você consegue ter uma tomada de decisão mais rápida. E o que a gente mais quer hoje, o que os nossos clientes mais querem todos os dias o que a gente escuta. É que como é que eu vou fazer isso mais rápido em menos tempo? É sempre isso. Hoje, o que move o cliente de vocês é você resolver o problema dele mais rápido, com mais eficiência, no menor tempo possível. Acho que é isso, Léo. Zapata e Léo. Muito bom, Leque, muito bom. Que papo gostoso que a gente teve aqui, hein? Que conteúdo profundo e sensacional de sucesso do cliente, principalmente para quem está ou começando ou realmente querendo investir nessa área dentro das suas empresas. Leque ou Letícia, queremos agradecer muito por compartilhar todo esse conhecimento e experiência conosco nesse episódio. E antes da gente finalizar, eu queria que você compartilhasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui. Ai, que massa. Nossa, que delícia, né? A gente nem vê o tempo passando, né? Eu falo quando a gente faz e fala do que eu realmente acredito e gosto, é maravilhoso. Eu queria deixar insights aqui, que primeiro, olhe para o ecossistema, pense muito nesse mais rápido, em menos tempo, com mais efetividade, e principalmente essa interdisciplinariedade focada com muito treinamento, com muito processo e com muita clareza, né? Consiga, no seu dia a dia, na sua realidade, lidar com problemas. Não joga para debaixo do tapete. Não, moleque, mas você está falando óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito várias vezes. Saiba lidar com problemas. Os problemas são bons, gente. Os problemas nos ajudam. Todo mundo fica assim, like, nossa, mas eu tô com problema de churn, mas aí muda o assunto. Eu falei, gente, o churn não é um problema, o churn é a solução. Ali tem muita coisa boa. Então, encare as dificuldades como oportunidades. E não é fácil, tá, gente? Mas quando você consegue pegar, olhar, você vai ver que o mundo se abre ali e não fica tirando as coisas. Eu gosto de brincar muito do sovaco, né? Procure saber quem fez, faça network, conecte com as pessoas, estude, que isso vai dar resultados sem sombra de dúvida. Muito bom! E assim, com essa mensagem maravilhosa da Leque, conseguimos concluir mais um episódio aqui do podcast Customer Lovers. Agradecemos a todos por nos acompanharem e esperamos que tenham gostado dessa nossa conversa. Não se esqueçam de continuar nos seguindo para mais conteúdos inspiradores e até os próximos episódios. Um abraço, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.